para contar para o pessoal hoje um pouquinho da sua experiência. Foram quantos dias, Regina? 40? Já Foram passaram 43, do projeto foram 43. 43 dias. 43. Em 43 dias, a Regina perdeu quanto? 9,6 kg. 9.600. Então, eu queria que você comentasse, assim, em geral, o que aconteceu, o que você sentiu, como é que foi para você. A foto Bom, da Regina, depois a gente tem ali a fotinho do antes e depois da Regina. Aliás, você precisa atualizar minha foto, hein, Regina? Já emagreceu mais? eu emagreci mais. Depois você precisa me Eu dar acho uma que eu foto emagreci nova. mais o corpo da. Eu vou providenciar. Mas não estava com muita coragem de desafio, porque eu já venho já há muito tempo fazendo dietas. E aí eu não estava muito afim, mas aí o convite de quem veio eu não tinha como negar. E eu entrei com tudo, mas aí o que me chamou muito. Entendi, olha que Mas o que coisa me chamou boa. bastante atenção foi assim, ela tinha data para começar e data para terminar. E isso me Hum. animou, porque daí eu falei, nossa, né, eu vou começar, mas eu tenho uma data para terminar. Tipo, eu Na não vou verdade que morrer eu, assim, sofrer o é, resto da vida. é, 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 Tá. É temporário, você pensou. A tortura é sim, temporária, entendi. é temporário. Então, no começo você fica assim, menos um dia, né? Menos outro. Sim, só falta 29 agora, vamos continuar. Você fica contando Entendi. assim. Nos últimos dias a gente perguntava assim para a Alissa, né, no grupo, vai acabar tal dia? E ela falava, não, é tal dia. Ah, como assim? Né? Mas aí já era mais zoação, porque aí já estava todo mundo mais habituado, aí já era mais Sim, zoação. sim. Já entra num esquema, né? Sim, sim. E Mas eu gostei Regina, muito de. como é que foi assim para você o tipo da dieta, a orientação que vocês fizeram? O que que você sentiu? Você achou difícil, achou fácil? Como que foi? Bom, primeiro que para mim como eu falei, eu já venho, eu sempre briguei com balança, né? Então eu sempre tive um problema de engorda, emagrece. Então já fiz tudo que não pode, já tomei remédio, diversos remédios, já tive vários efeitos colaterais, nananana. Mas o que me chamou a atenção, e esse para mim era muito novo, era o jejum, né? Que era algo que eu tinha, eu tenho um sobrinho que fez e eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, não, isso é loucura. Faz Imagina, você vai. mal? Não, sim, ainda falei pra ele, falei, menino, você é louco, você não pode fazer isso, como assim? Vai ficar só na água? Não pode, não sei o quê. E aí, só que daí eu já tinha aceitado, né? Aí Na eu hora não que você tinha como. Então, descobriu, daí você falou, vou mas ter que. aí, mas eu gostei muito. Então, assim, pra mim foi muito novo, né? Participar do projeto. E o jejum pra mim foi algo assim absurdamente novo, né? Eu tinha bastante preconceito em relação ao jejum intermitente. E aí depois você vê que não, né? Tem as dificuldades do início, né? Se falar que para quem nunca fez e para quem já tinha um pré-conceito, né? E Uhum, não positivo em relação a ele, foi talvez um pouco mais difícil. Mas aí tem uma coisa que eu acho que eu não disse nem aquele dia que eu te conheci, que uhum. você transmitiu muita confiança, né? No, Ah, no que que bom. falava. Eu falei assim, nossa, porque assim é muito diferente você fazer uma dieta. Eu não sei as outras pessoas, mas eu sou muito assim. Se eu for na nutricionista, ela falar pra mim, você tem que comer uma colher disso, uma colher daquilo. Se ela me disser o que eu posso, a quantidade que eu posso, isso já é pra mim já é motivo para eu não levar adiante, Entendi. né? E aí, assim, você explica, né? Então, você começa a entender como é que o meu organismo, né, se manifesta, como é que ele produz, como é que deixou de produzir, o que que é Uhum, importante, por que que é importante. Então, assim, esses vários porquês respondidos faz a gente ter muito mais confiança. Então, eu fiquei, assim, bem... apesar da dificuldade dos primeiros dias, eu fiquei bem tranquila, mas essa é uma entendi. verdade. Assim, particularmente, eu prefiro trabalhar com um processo que a pessoa consiga ter uma autonomia e não precise ficar dependente da minha condução em qualquer situação. Então, ela está lá numa Uhum, festa, ela tem que pegar o celular, mandar uma mensagem, falar, meu Deus, Renata, o que que eu faço agora se eu estou aqui? E uhum. eu já tive paciente que ia jantar fora e de repente ela assim, Renata, estou no Pizza Hut, o que que eu faço? Eu falava assim, ou você vai embora, Come. ou você come, né? Não sei. É, é. Mas não adianta me perguntar o que que eu faço. No Pizza Hut, o que que eu faço?
se mata, não tem o que fazer. Então, assim, particularmente, uma coisa que eu acho que ajuda muito é quando a pessoa entende o processo, para justamente não gerar essa angústia, talvez assim, tipo, o que será que vai acontecer comigo daqui para frente? E tentar idealizar uma coisa que nem sabe o que é. Então, isso a Regina, eu vejo que ela acompanhou bem ali, né, o processo. Na verdade, assim, talvez o tempo, né, a idade vai ajudando a gente. Então, assim, eu cansei, né, de tanto fazer e depois perder tudo que fez. Então, você começa a querer saber, assim, exatamente como funciona para não ter que ficar vai e volta, vai e volta. Sim, né? Então, sim, assim, exatamente. eu não posso ser refém, né? Eu tenho que ter autonomia para né? Igual você fala em Exatamente. muitas coisas. Então, assim, se você souber o que come, o como come, então, assim, tudo bem, você passou, você engordou, mas você sabe o que você precisa Você fazer. sabe o que você tem que fazer e também, tipo, se é uma coisa muito grave, se vai demorar, se não vai, algo Sim, nesse sentido. E, e a Regina, gente vai aprendendo. você sentiu, assim, dificuldade, como, por exemplo, você começa uma dieta, é sempre, né, às vezes você começa animada, né, tem gente que fala assim, hoje é segunda-feira, eu vou começar a dieta. Aí chega a noite e fala, agora eu vou pedir uma pizza para comemorar que eu comecei a dieta, tipo assim. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade. Tem gente que começa a dieta na segunda de manhã e segunda à tarde já parou. Isso é muito comum. Às vezes porque fica ansiosa, quer comer doce, quer comer... Você, o que que você sentiu com isso? O que que foi de ruim e o que que foi de positivo aí nesse processo do jejum, do processo que você passou? Ó, o processo do jejum foi assim. O primeiro dia até que foi tranquilo, mas o segundo e o terceiro eu sofri muito com dor de cabeça. Mas você já tinha falado, você já tinha comentado, então eu já sabia, né, Você já vendo as suas sabia que você aulas, poderia então eu ter. sabia que eu poderia ter, mas que eu poderia suportar também, que era uma questão, né, de eu suportar. Uhum. Né? Não era nada assim que, né? Tanto que eu não tomei remédio, eu não tomei nada. Então essa foi uma dificuldade realmente, né? A dor de cabeça foram acho que 2 dias, o segundo e o terceiro dia. O primeiro dia não me deu dor de cabeça, mas o Primeiro segundo dia acaba não dando ainda, tipo, não dá tempo ainda de acontecer, né? Geralmente mas o segundo, é o segundo, o terceiro, às vezes até o quarto dia depois passa também. então, exatamente. Mas a dor de cabeça ela é bem intensa. Ela judia Uhum. mesmo. Você Só vai que dormir daí com dor de cabeça, né? não, e você vai dormir. Uma coisa que talvez tenha ajudado um pouco, quando a gente começou, maio teve uns dias que estava mais friozinho, então você tomava o chá, né? E aí dava uma enganadinha assim. Mas nos primeiros dias você vai dormir com aquela sensação de muita fome, que na verdade não é Uhum. fome, É mas vontade de você ainda comer, vai. né? É, mas aí você vai dormir. Mas depois isso passa de uma forma tão natural. Olha que coisa boa, quando a gente já prepara a pessoa para uma coisa Sim, ruim ou uma coisa sim. difícil que pode acontecer, ela já justamente já sabe daquilo, então ela não desanima, ela não tem medo de enfrentar, ela continua. E aí eu passei a adotar isso quando, tipo assim, na minha estratégia de prescrever uma dieta ou um programa de alimentação para uma pessoa, entendeu? E eu vejo que isso ajuda bastante, tanto a ganhar confiança, que de repente assim a pessoa fala assim: entrei, ninguém falou que eu ia ter dor de cabeça. Tipo assim, né? E daí depois ela descobre que ela tá tendo dor de cabeça. Então é uma coisa que, não, a Renata falou mesmo que ia ter dor de cabeça. Então tá tudo bem, né? Tá tudo dentro do esperado. Então, aí a dor de cabeça foi isso. E uma das coisas que para mim, no caso a alimentação não foi, eu não tive problema. Não era problema, mas assim, para mim era mais difícil tomar café às 10 e almoçar ao meio-dia, porque daí meio-dia eu não estava com fome. Então, tanto que eu parei, aliás, até hoje eu continuo fazendo 16 horas, porque aí eu não, o É que das 10 vocês, não sinto falta. só para esclarecer pro pessoal, é que vocês começaram com um jejum um pouco menor, 14 horas, Sim. né? Que vocês começaram. E aí elas faziam um cafezinho da manhã, tipo, saía do jejum na primeira refeição às 10 da manhã. Não é uma regra isso. Tinha até uma pessoa que trabalhava na padaria e ela acordava às 5 da manhã para ir para a padaria, então os horários dela eram completamente diferentes. Então, cada um tem uma rotina, né, na verdade. Aí, a partir do momento que comia 10 horas, depois já vinha almoço e parava de comer às 8 da noite, que daí davam 14 horas. Só que daí a Regina, o que você fez? Você prolongou um pouquinho mais, né? As meninas, a maioria fez isso, tipo, aumentou o tempo do jejum.
A gente acha que vai ser tão 16 difícil horas. fazer o jejum e, na verdade, não é bem assim, né? Não, Que as não, pessoas não. acabam conseguindo aumentar. Então, hoje você faz o quê? 16 horas? 16 horas, 16. Entendi. 16 porque daí você, quando dá umas 11 horas, 10 e meia, 11 horas, eu sinto fome, Uhum. né? Eu sinto vontade, assim, de comer. Tomo uma água e depois, quando chega na hora do almoço, na verdade, se tivesse que passar mais tempo, eu Você passaria também, conseguiria, né? e assim, sem sofrimento. É, Uhum. as duas dificuldades que eu tive, e uma delas, aliás, as duas eu ainda continuo tendo. É É, o bendito do exercício, o que nos exercício. 43 dias eu fiz todos os dias direitinho, certinho. Eu falei, você é uma aluna dedicada. Eu começava a fazer, eu começava a brigar comigo mesmo, falar, por que é que eu tô fazendo isso? Eu não quero fazer isso. Mas aí eu lembrava do seguinte, por exemplo, tem algumas coisas que eu faço todos os dias religiosamente, que é, por exemplo, as minhas orações, todos os dias de manhã e à Certo. noite. Eu não faço todos os dias. Tem dia que Uhum. eu faço com mais, né, com mais concentração, e tem dia que eu faço com Aham. menos, mas eu não faço. Por que, Uhum. por que não fazer o exercício? Exatamente. Só que eu consegui manter isso nos 43, tá? Hoje já tá mais bagunçado. Você fugiu um Então, pouquinho do jogo. Agora você esse tá um pouco mais, mas assim, mas de qualquer forma eu não estou parada. E a outra entende. dificuldade que eu tenho, e isso é um grande problema aí para você mesmo, Renata, nutricionista, ajudar a resolver, é a questão da água. Os Hum, 43 dias para eu conseguir tomar pelo menos 1 litro de água, o que que eu fazia? Uma garrafinha de 1 litro, eu deixava em cima da mesa, porque você tem a impressão que você tomou. Quer dizer, entendi. entendeu? Você Então eu deixava uma deixava, daí garrafinha você em cima. olhava quanto que você estava tomando. Exatamente. Então, assim, eu Entendi. vou fazer um café, era daquela água que eu pegava para eu saber o quanto eu tinha. Eu vou fazer um chá, era daquela garrafa que eu pegava para eu ter, saber se Verdade. o E mínimo você de não controle. conseguia tomar, tipo assim, era difícil tomar 1 litro, tipo assim, era Um um. litro, Ia nos primeiros empurrado. dias, 1 litro era uma tortura. E Uma você tortura. reparou que você faz bastante xixi quando você começa o jejum intermitente, né? Bastante. Sabe por Nossa. quê? A gente começa a desinchar inicialmente, né? Os primeiros 3, 4 dias é coisa assim, que às vezes você acorda à noite para fazer xixi, mesmo que você não tomou tanta água. E ainda se você tomou pouca água, mas mais do que o seu normal, com certeza você não saiu do banheiro, né? Toda Nossa, hora ia fazer xixi. não, teve noite de eu levantar 3 vezes à noite. Então, só para explicar para o pessoal, esses exercícios, quando eu fiz a proposta do cardápio para elas, do esquema da alimentação, eu fiz também uma proposta de exercício, mas um exercício que tentasse potencializar ali o que elas estavam fazendo. Nada assim, ó, porque a gente tinha pessoas de todo tipo, toda faixa etária, algumas que queriam emagrecer 30 quilos, outras que queriam emagrecer 5 quilinhos só, enfim, tinham diferentes perfis, né? E aí, a proposta do exercício foi um trabalho de HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, justamente para tentar o quê? Potencializar o jejum. Que jeito que a gente vai potencializar o jejum com o HIIT? O HIIT, ele te ajuda a reduzir a resistência à insulina, ajuda a controlar a glicemia também, porque ele vai utilizar, o organismo começa a utilizar melhor o açúcar, né, da corrente sanguínea, e, consequentemente, você consegue ter menos fome, menos ansiedade. Então, até algumas pessoas falam assim, ai, meu Deus, eu tô com fome, o que que eu faço? Vai treinar. Ah, mas eu odeio treinar. Mas vai treinar que depois, na hora que acaba o treino, você fala assim, nossa, que Nossa, delícia. E você não tá nem mais com fome, você tá com sede. E o treino, Regina, vamos lá. Realmente é difícil porque você não tinha o hábito de treinar. Mas quanto tempo não. durava o treino que você fazia? Quanto tempo? A primeira etapa era 10 minutos e a segunda, depois a gente mudou, né? Uhum. Aí dava 29, 30, acho que mais ou menos isso. Na verdade, assim, é muito rápido. É muito rápido. Na verdade, a gente brigar com a gente mesmo. E uma Uhum. coisa em relação ao exercício. Eu não consigo fazer exercício depois de comer. Eu preciso fazer. O exercício era a primeira coisa que eu fazia depois que eu me levantava. Então, assim, eu estava Uhum. em jejum, Mesmo em jejum. E não se mesmo sentia em mal, jejum. nada. As Não, não. E pessoas eu têm tentei muito fazer. medo de se sentir mal fazendo Não, jejum, pelo entendeu? contrário.
Pelo contrário, quando eu fazia à tarde, né, às vezes de manhã, por algum motivo não deu tempo e eu fazia à tarde, aí sim Uhum, era mais difícil. Na verdade, não rende. sim. Mas olha, a dificuldade de fazer exercício, talvez não seja só minha, com certeza não é, mas me ajudou muito. Porque assim, ó, perder peso mais o exercício físico, eu eliminei muitas dores que eu tinha, muitas, 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 Verdade. Olha só que muitas dores. bacana, isso eu não sabia. O que que você tinha É, dor, não, Regina? melhorou muitas dores. Eu tinha, assim, um cansaço imenso nas minhas pernas, uma dor nas costas imensa que me incomodava à noite. Enfim, e eu sabia, assim, que um tanto era do peso, mas um bom tanto era de falta de você fazer realmente, fazer De se exercício. mexer Nossa, mesmo, né? E se fazer. mexer, exatamente. Né? Entendi. Então, isso hoje Que não tem. bacana. Não tem mais, é tipo, é uma coisa Não, que não. não acontece Hoje está mais. sossegado. Aham. E uma coisa assim, Regina, que todo mundo sempre pergunta, e a questão do doce, a vontade de comer doce, aquele desespero? Você comia doce, você não comia? O que que acontecia? Como é que Sim, foi? comia doce. Comia doce, eu sou daquelas que depois que acaba de comer, que é um doce. Eu vou te falar que eu sofri bastante no começo, hoje eu não sofro mais. Eu, na Uhum, verdade, assim, eu gosto de doce, mas eu também não sou assim aquelas desesperada, não. Tanto que eu tenho, uhum. desde antes de começar a dieta, eu tenho caixa de bombom, tenho chocolate no meu quarto, mas isso, entendeu? Não me causa tentação. Tipo, você não vai E lá aí eu, abrir. Tá não, fechadinho não, ainda. não, tá fechadinho. Entendi, Mas ufa. uma coisa que eu resolvi, uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda muito, nos primeiros dias, o que eu acabava comendo mais, que era o que mais me matava a vontade de comer doce, é a banana na frigideira com canela, Com só, canela. com Entendi. bastante canela. Aí eu colocava bastante canela. Isso me Como se, ajudou no como se começo, fosse açúcar, né, cara? como se fosse açúcar, E tá exata, mas é ótimo, e bem fica uma isso. delícia. Regina, você Fica. percebeu? A gente falou isso agora, eu lembrei. Você percebeu que quando você está fazendo o jejum, nas refeições, quando você sai do jejum, você começa a comer assim devagar, você percebeu o quanto você começa a apreciar mais os alimentos? Parece que até Sim, o alface fica gostoso. sim. Você Você quer pega aquela ver? salsa e E fala, as frutas, nossa, que então? delícia. As frutas, então, Uma é coisa delícia, né? Parece que... absurda. Nossa, coisa Exatamente. absurda. Isso, Coisa na absurda verdade, mesmo. eu sempre brinco assim, que a pessoa começa a dar mais valor para a comida que ela tem ali, entendeu? Sim, Porque às vezes a gente sim. fala assim, ai, tô com vontade de comer uma coisa que não tem na minha casa. Isso aí é a falta de vergonha na cara, mais ou menos, que eu chamo isso. Por quê? Essa vontade de comer uma coisa que não tem na sua casa, na verdade, sim, você já comeu de tudo, você não tá com fome, você quer comer alguma coisa, apenas isso, beliscar. Então, a hora que eu vou beliscar, eu não vou pensar assim, ah, eu vou beliscar qualquer coisa. Não, eu quero beliscar uma azeitona na conserva, sei lá, quero uma coisa específica, entendeu? Agora, Uhum. quero beliscar, tem um prato de. Ah, não, isso aí eu não quero, isso aí eu não tô com vontade. Então, isso não é fome, entendeu? Na realidade. E assim, Regina, no período do jejum, você teve muita fome? Depois que passaram esses 3 primeiros dias, 4, como é que você se sentiu? Não, aí não tem. Você não tem mais tanta fome. Na verdade, hoje, hoje eu continuo. No comecinho você sente um pouco, só os 3, 4 primeiros dias. Depois Aham, você acaba comendo porque está no horário de comer. Não entendi. necessariamente porque você está com fome. Entendi. Uma aluna minha falou o seguinte: não é dessa turma da Regina, é de uma outra turma. Ela me disse assim: nossa, Rê, a primeira refeição, a hora que eu vou fazer, tipo meio-dia, eu nem tenho fome. Aí depois que eu faço a refeição do meio-dia, aí que eu tenho vontade de comer alguma coisa. Então, assim, será que eu posso ficar sem comer? Eu falei: olha. Você até pode, né? Mas assim, não é interessante. A gente faz o jejum como uma estratégia, um aliado para o processo de emagrecimento. Mas não para você fazer uma coisa extremamente radical. Até porque eu quero que você perca peso e consiga, tipo, ficar, manter isso daí para o resto da vida, se mantenha num peso. Você quer perder ainda quantos quilos, Regina? Olha, na verdade, quando eu comecei o projeto, eu queria emagrecer. Eu tava com. Ah, eu vou falar que para mim não tem problema, não. É? Eu tava Então tá. chegando Não, para mim não tem. Eu tava chegando nos 80. E na Tá. minha cabeça sempre foi assim: se eu passar dos 80, o que vai ser de mim? Eu não tenho 1,60 m, eu tenho 1,60 m, eu tenho 1,59 m. Não chega a Entendi. 1,60 m.
né? Então, assim, eu sempre pensei assim, se eu passar dos 80, eu não Meu volto, Deus, entendi. né? Você Então sabe era, bem como era um marco, assim, 80 era um é. Então, ponto. assim, não, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, o meu objetivo, na verdade, era chegar pelo menos nos 70. Aí eu baixei mais, um pouquinho mais, né? Entendi. E só que agora eu quero mais. Agora você quer perder mais. Você tá com quanto agora, Regina? 69. 69. 69. Então agora já deu quase uns 11 quilos. Então a Regina está com 69 e agora você quer chegar nos 65, sabe? 5. Isso, É? isso. Mais um É, pouquinho. Então, mais um assim, pouquinho. isso é uma coisa, Regina, que é muito comum acontecer. A gente traça uma meta inicial, por isso que eu sempre falo, trace uma meta que você vai conseguir fazer e depois Uhum. você pode modificar ao longo do processo, entendeu? Você fala, eu quero perder 10 quilos, a hora que você perde 10, você começa a ver que não é um fim do mundo e você começa a querer perder mais. Eu, particularmente, quando eu comecei a minha dieta para perder peso, eu não tive essa solidariedade comigo mesma. Eu já falei assim, eu tenho que perder esses 46 quilos, senão eu não volto a trabalhar. E eu estava disposta, olha que louca, a entrar no RH, pedir demissão, falar assim, olha, não quero mais trabalhar, por favor, me demita, porque eu não tinha coragem de entrar na sala de aula daquele jeito. E era uma coisa assim que para mim, nossa senhora, eu sempre amei dar aula, sempre foi uma coisa que, sabe, me identifiquei muito e daí de repente ter que fazer isso, eu falei, não, isso não vai acontecer comigo. Então, eu vou voltar e eu vou voltar num peso que eu consiga entrar lá e trabalhar. Senão eu não vou conseguir dar aula, era uma coisa que para mim era muito complicado. E então, assim, eu já não fui boazinha comigo mesma de colocar uma meta inicial e depois ir melhorando isso. Mas mesmo assim, Regina, quando você começa a perder, ainda que no começo, que você perde bastante, e pelo processo que eu realmente não tive dificuldade, e eu estava amamentando ainda, todo mundo, você é louca, não vai ter leite. Eu falava, que não vai ter leite? Eu tinha leite, muito leite. Eu falava assim, nossa, gordura para fazer, para ter energia, para produzir leite, eu tenho de sobra. Então, com tranquilidade, tomava Não vai muita água, faltar. não vai faltar, tomava muita água, mas assim, não tive nenhum problema, graças a Deus. Só que assim, é um processo que eu particularmente achei muito mais fácil do que uma dieta tradicional de comer a cada 3 horas. E aí eu penso tanto que eu já judiei dos meus pacientes, que eu já prescrevi dieta a cada 3 horas. Ai, come isso, come aquilo, a cada 3 horas. Então, assim, para uma pessoa perder peso, hoje a gente já conhece outra verdade, entendeu? A gente já conhece outra realidade. E você consegue chegar sem tanto sofrimento. Se for avaliar isso, Regina, nível de sofrimento. Porque, assim, claro que sair da zona de conforto e mudar a rotina nunca é uma coisa totalmente fácil para todo mundo. Mas, assim, comparando com outras dietas que você fez, ou até mesmo quando você tomou remédio, pode ser bem sincera. Eu queria que você falasse o que você achou desse processo todo. Ó, Renata, eu gostei muito mesmo, tanto que eu não, o exercício eu acabei falhando, a água eu continuo brigando, eu não tô conseguindo tomar a água que é necessária, e eu sei o quanto ela é importante, mas eu não tô dando conta. Uhum. Mas o jejum eu continuo, o jejum, o que eu como, né? Então, eu gostei muito, O tipo né? de Eu já fiz alimento, dieta daquela, assim, não entendi. o tipo de alimento, por exemplo, as recomendações do que comer, o que não comer, isso também você continua conseguindo seguir. Continuo seguindo. Eu tentei Entendi. assim, eu tenho consumido quase nada de açúcar e nem adoçante. E aí você acaba, Ah, que bacana. realmente aprendendo, né? Aham. E doce, você fica pensando assim, eu não preciso. Na verdade, eu não preciso. Eu posso Só até que, comer, vai ser gostoso, mas eu não tô nem com muita vontade, não é? então, assim, comparado com as outras dietas, por exemplo, assim, remédio que eu tomei. Então, assim, teve alguns remédios. Teve um remédio em particular que eu tive um problemaço, sabe? Que foi uma dieta que que eu tomei um remédio que ele era para cirurgia pós-cardíaca. E esse remédio, ele Meu mexeu com o Deus, meu, com o meu, com o meu sistema nervoso central. Então, assim, teve um dia que verdade. eu acordei.
Daquela foi bem sério. Eu não consegui. Esse remédio foi um daqueles que eu tomei. Eu não conseguia colocar nada de doce na boca. Ah, Nada, porque daí nada, você tinha nada. até, tipo, uma Então, aversão. amarrava a boca, era uma coisa Ah, absurda, me dava sério? taquicardia. Sério. Depois desse remédio, eu fiquei muito tempo que eu não conseguia comer nada de doce. Essa foi a única coisa boa, mas os efeitos foram terríveis. Depois eu tomei um outro, que esse sim foi o que mexeu com o meu sistema nervoso central, que eu acordei um dia que eu só dava risada. E aí eu dava tanta risada que eu chorava, porque eu sabia que eu não estava normal. Eu sabia, eu tinha consciência de que eu não Gente do estava céu. normal, mas eu não Mas, conseguia fazer Regina, nada. esse remédio você tomou por conta própria? Não, senhora. Ah, não. Não. Olha Eu sou só. meio Caxias, eu não tomo essas coisas assim, não. É só eu vou. Só que aí esse remédio. E assim, eu não posso culpar o médico, porque esse tipo de medicamento ele não Não. faz efeito para, né, para todo Aham. mundo. Então, um Sim, dia eu dei muita é sempre risada, no assim, dia todo seguinte eu mundo só toma uma chorei. coisa, de repente talvez só uma pessoa tenha um efeito colateral. Isso também acontece em É. dieta, acontece em exercício, Sim, acontece em um monte de acontece coisa. Isso é uma coisa que é natural. né? Então, já fiz a dieta, daquela dieta de você ficar contando o dia inteiro os pontinhos, Os contando pontos, pontos, que é aham, daí uma, você tem tantos que é uma pontos por tortura, dia. que é uma Entendi. tortura. Tentei fazer reeducação alimentar, já fiz dieta da lua, da sopa, de não sei o que, de não sei o que, de Dieta de tudo tudo. um pouco, Entendi. né? E uma que eu fiz, foi uma das últimas que eu fiz, que daí talvez ela tenha me ajudado a aceitar o jejum intermitente melhor, foi quando eu fiz a Ducan. Mais ou Ah, menos, Ducan. porque daí a Ducan me ensinou algumas coisas que hoje, né, Que a gente também na alimentação fala, né? É. a gente também fala. Só que do jejum eu nunca tinha feito. E de tudo que eu fiz até agora, eu vou te falar que esse é o que eu mais tenho me adaptado, o que eu Que mais gostei. bacana. E é como E você você acha fala, que não você é? pode viver assim pro resto da sua vida, tipo, seguindo esse estilo de vida? Independente de estar tomando a quantidade de água exatamente, independente de estar fazendo o exercício todos os dias, porque assim, no momento que você tá ali, se comprometeu ali, você realmente falou, ah, não falhei nenhum dia o exercício, mas depois disso, eu já, né, teve um dia que eu fiz, outro dia que eu não fiz, enfim. Mas você acha que é uma rotina, um estilo de vida que você consegue Sim, fazer? é isso, aquilo que você fala é bem verdade. Na verdade, não é uma dieta, é um estilo de vida. E esse é o estilo de vida que eu quero para mim daqui para frente. Né? Então, assim, na medida do possível, zero açúcar. É lógico que eu não vou, né, em um lugar onde está todo mundo comendo, eu não vou, né? Mas Uhum, e o jejum também. Né? que Então, bacana. realmente é um estilo de vida. E o exercício é algo assim, que é algo que, da mesma forma que eu vou conseguir manter isso como coisa da minha vida, o exercício também vai entrar. Também vai entrar. Eu só não estou conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu vou conseguir o Sim. exercício e eu vou conseguir a água. É que assim, Regina, a gente foi um pouquinho radical a ponto de falar assim, ó, tem que fazer todos os dias, né? Porque se a pessoa falha um dia ou outro, daí ela faz, sei lá, 5 vezes por semana, tá ótimo, ela fez na maioria dos dias da semana. É muito difícil você pegar uma pessoa que realmente treine segunda a segunda, né? As pessoas acabam adotando assim, ah, sábado e domingo não é feriado, é final de semana, sei lá. E daí se é feriado também não treina, e daí quando começa segunda-feira, aí ela treina, terça treina, quarta já começa a desanimar, às vezes treina 2 dias da semana. Aí realmente não dá. Então a gente sempre tenta exigir um pouquinho mais para a gente ver o que a pessoa consegue oferecer. Mas uma coisa que eu sempre falo também é que se você está fazendo uma mudança, mesmo que uma mudança não conseguiu ainda ser 100% do jeito que ela deveria ser, ela está na direção correta, então você vai começar a dar pequenos passos para o seu objetivo. É que às vezes tem gente que é ansiosa e quer um resultado para ontem, né? O que dá para acontecer. Com o jejum, você vê, menos de 2 meses você Tá, perdeu 10 quilos. Então, realmente dá. dá para acontecer. Mas se a pessoa perde 3 quilos por mês, já é um resultado super bacana. 6 quilos em 2 meses já é muito bacana para você se animar, enfim. É uma coisa que você consegue. E, na realidade, esse resultado de perder um monte de peso com o jejum, ele não é um processo que está usando toda a massa magra, como muitas pessoas pensam.
Quando a gente está em jejum, a gente tem vários estudos que mostram que a gente tem uma grande liberação de hormônio do crescimento, principalmente no período de jejum. Assim como quando a gente dorme, a gente tem bastante liberação desse hormônio. E uma das coisas que atrapalha a liberação desse hormônio do crescimento é a insulina. E quando a gente come doce ou come qualquer coisa que tenha carboidrato, ou até mesmo que não tenha proteína, enfim, você tem liberação de insulina, maior ou menor, dependendo da quantidade de carboidrato e do tipo de carboidrato. E toda vez que você tem pico de insulina, porque os hormônios eles são liberados no nosso corpo, tipo impulsos, assim, sabe? Então você tem um pico de insulina, o que acontece? Você abaixa o GH, você não consegue ter pico de GH. Então, quando criança faz tratamento para crescer, adolescente, alguma coisa assim, não pode comer doce antes de dormir, porque a hora que vai dormir é o momento que você tem maior liberação de hormônio do crescimento, né? E se você come doce antes de dormir, você libera bastante insulina e você vai dormir e a eficiência do processo de crescimento não vai ser a mesma. Então, é mais ou menos nesse princípio. E o GH, e o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que ajuda a aumentar o metabolismo, então aumenta o gasto calórico, e também ajuda a, tipo assim, gastar mais gordura e preservar a massa muscular. Então, apesar de ser uma coisa que parece que eu vou ficar só a capa do controle, de tão cansada, morta, não sei o quê, você não fica, você fica disposta, né? Você se sente bem. Isso você Sim, percebeu também? Tipo, sim, dava sim. vontade de fazer alguma coisa, dava vontade de dormir o dia inteiro, sabe? Porque isso também é. Não, pelo contrário. Eu consegui ler muito, né, nos primeiros, naqueles 43 dias, eu li Uhum. bastante, eu não consegui dar continuidade, mas eu li um livro em 3 dias, coisas que eu não costumo Olha que fazer, bacana. Porque tava na né? quarentena também, né? Foi bem no, naquele Na período verdade, de. está trabalhando e está em casa, foi naquele período logo né, no período talvez Uhum. mais tenso aí da quarentena, então eu Foi. consegui Uhum. fazer, então eu consegui ler mais, né? Então a disposição é outra, não tem Ah, que bom. como duvidar isso. Uhum. Sabe uma coisa, Renata, que eu queria comentar? Você Ah, sempre fala nas aulas que você dá, então, essa questão da. Quando você sai um pouco da dieta, né? Então, esses dias, porque lógico, você não consegue, você não vai ficar os cem por 365 cento dias, exato. né? E nem é bom a gente ser feliz também, né? Todo Não, mundo precisa não, ter uma sim, coisa diferente na vida. é, Eu acho que a gente tem que aprender a unir o útil ao agradável e ao que você e se o sente bem, necessário. entendeu? É, exatamente. E esses dias eu fiz pão. É. E aí, aquele pão quentinho saindo do forno, né? Eu não ia aguentar. Sim, E claro. aí eu comi pão. Comi acho que umas 2 fatias de pão. Mas eu vou te contar uma coisa, eu não sei se é de tanto ouvir você falar ou se realmente o organismo. Mas aí depois disso, para uma vontade tão grande de comer, que eu queria comer a parede. Entendeu? Que daí tudo que eu olhava no armário, coisa que já Você falava, não meu nem Deus, eu vou comer isso aqui ia, também. então, o que que eu vou fazer agora? Parece Gente, mas assim, aí ó, o é o que que tá capetinha ali. Você vai lá, come acontecendo? uma coisa proibida, daí você fala assim, meu Deus, agora eu quero Nossa, comer. bem isso, parecia castigo mesmo. Porque assim, o pão tava tão gostoso e eu ainda consegui controlar. Acho que eu comi 2 fatias, 2 ou 3 fatias e falei, vou parar. Mas que Aham. nada, depois, passado um tempinho que eu tinha comido pão, aquela vontade desesperada de comer. E E aí, aí eu fiquei, Regina, cadê uma torrada, cadê alguma coisa? Mas para, Regina, para que você não precisa, você acabou de comer o pão, criatura. Calma, é calma, aí que respira entra a questão de você conhecer o processo. Porque fundo. se é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, ai meu Deus, eu estou com fome, tipo assim, desesperadamente, ela não sabe que isso já está previsto, que isso vai acontecer se ela realmente fugir ali da rotina dos alimentos que tem que comer, que ela acaba não voltando de novo para a rotina do jejum. Então, assim, é muito bacana. Eu lembro, ó, nesses 46 quilos que eu perdi, eu comi pastel. A coisa que eu mais lembro, assim, tipo, a coisa mais errada que eu lembro de comer é pastel. Eu nunca gostei muito de doce. Doce realmente não é um problema para mim. E aí eu lembro de eu comer pastel e depois voltar para a rotina e continuar perdendo peso e perder os 46 quilos e tem um dia ou outro, eventualmente, que acabava comendo pastel e normal, entendeu? E assim a gente precisa conseguir conduzir, porque, gente, quem é que vai ficar o resto da vida sem comer Sim. nada, sem participar de um evento da família, sem. Só que você precisa ter a consciência, o conhecimento para você
não, eu vou voltar porque isso está me fazendo bem. Não está difícil, eu estou conseguindo fazer, eu estou chegando no peso que eu quero, ou eu estou me mantendo num peso que eu quero, que eu consigo, e eu posso de vez em quando comer várias coisas que não vai comprometer. Então. No meu caso, como doce, para mim, doce, massa é um grande problema, porque são coisas que eu gosto muito, mas é muito prazer. Me dá tanto Uhum. prazer quanto fazer exercício, porque o exercício duro é você começar, mas quando você Mas termina, o prazer é depois, imenso. não Não, é você uma dá risada à delícia? toa, você fica, Exatamente, né? O dia é outro. exatamente. Mas depois você acaba descobrindo que tanto a massa, tanto quanto o doce, você tem outras formas de fazer. Você tem doces Sim, maravilhosos que você pode fazer. Ele é doce, sim. doce, só E com também doce da você fica menos exigente no seu paladar em relação ao doce, né? Que tem gente que tá sim, comendo um doce assim, cheio de leite condensado, açúcar, não sei o que, e fala, nossa, mas parece que não tá muito doce esse negócio. A pessoa quer mais, né? E a hora que você tá fazendo uma rotina dessa, você começa a sentir o sabor diferente também, porque o organismo sim, vai perdendo sim. aquele vício. Por isso que eu falo, o pessoal fala, ah, mas não posso comer um doce fit, um doce, sei lá, coisa com adoçante. Na verdade, não. Ela tem que ficar livre de todas aquelas coisas, do açúcar, do adoçante. Ah, mas é com xilitol, é natural. Não tem problema. Você não vai comer porque você não vai conseguir passar pelo processo que você tem que passar. Esse aprendizado do seu corpo de se livrar do vício do sabor doce na boca. É mais ou menos assim, ó. Será que eu posso comer tal coisa? Coloca na boca. Tem sabor doce? Então cospe. Nos primeiros dias tem que ser assim. A hora que você passa por isso, depois você acaba conseguindo selecionar de maneira bem simples, assim, né? Então acaba ficando muito Tem, mais fácil. e tem muita coisa que você acaba aprendendo a substituir mesmo. Tem suco que você não precisa do açúcar, você não precisa do Uhum, adoçante. O café, depois que você exatamente. aprende né, saborear o gosto do café, você não precisa, de verdade, você não precisa do açúcar nem do adoçante. Sim. Você sabe que quando eu era pequena, Regina, eu lembro muito a gente ia no Casarão, no restaurante ali na Maringá, né? Agora abriu até de novo. E eu lembro que de sobremesa tinha lá morango com chantilly, né? E eu era pequena, assim, acho que eu tinha uns 8 anos, não sei. E aí eu lembro da minha mãe falando assim: vocês querem morango para mim e para o meu irmão? Aí eu falava assim: eu quero, mãe, mas eu quero com leite condensado, não com chantilly. Daí eu lembro que eu ficava assim, o garçom vinha, eu falava assim: olha, moço, põe muito leite condensado. E aí, ontem eu comprei morango aqui em casa e trouxe o morango. Meus filhos foram lá, pegaram. E tinha uma caixa que não estava tão madura assim, sabe? E um dia eu ensinei para eles, falei assim: olha, come até a partezinha verde, porque é uma delícia. A hora que eu vi ver, meu filho estava comendo com o talinho do morango. Ele falou: mãe, só esse aqui que é a folha que pode tirar. Ele tirou as folhas e comeu o talo. Eu falei: isso aí, filho, tem bastante fibra, pode comer. Pode Então, assim, comer. você acaba acostumando, né? Aí, até mesmo, tipo, você vai pegar uma fruta, você não precisa adoçar. Você não precisa Sim. adoçar um abacaxi. Tem gente que adoça abacaxi. O meu pai, por exemplo, ele adoça um abacaxi. É uma coisa Mas ele que, com sal ele tipo, fica mais doce, viu? com sal ele fica mais doce. Mas o meu pai, ele põe açúcar. Açúcar no abacaxi. Eu falo, pai, é Não, desnecessário, né? Não tem também. semana. Se você está fazendo uma dieta que você come a cada 3 horas, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Chega às vezes fim de semana, você vai lá, tem um, dois programas diferentes, de repente você olha e você fala assim: ah, meu Deus, tinha perdido 1 quilo essa semana, já engordei ele de novo. Só de sair da rotina de comer a cada 3 horas, porque você não está num processo que o jejum intermitente te leva àquele processo metabólico de conseguir utilizar mais gordura como fonte de energia. Então, assim, se você sai um dia e come o vinho, ó, e toma o vinho, eu não vejo problema nenhum, desde que seja um dia na semana. Então, no sábado ou no domingo, você também não precisa tomar a garrafa do vinho, entrar dentro da garrafa e Assim, beber tudo, né? Você pode tomar 2, 3 taças, tá ótimo, o suficiente. Uma coisa que faz bastante diferença, que eu bato muito nessa tecla, a Regina sabe, não adianta nada fazer o seu almoço. Cadê a semente? A gente precisa das fibras, a gente precisa da gordura de boa qualidade. Você pode ter comido tudo certinho no almoço, daí você não conseguiu adicionar essas coisas, você vai ter fome mais cedo. E não é lenda, realmente acontece. O seu corpo ele consegue trabalhar mais com essa saciedade. Então você realmente demora mais para sentir fome, acaba se mantendo naquela rotina por mais tempo.
Então, é uma coisa que ajuda muito. E as pessoas às vezes acham que é frescura. Não, se eu tô comendo sem o gergelim é até melhor, porque daí tem menos caloria. Realmente, o gergelim vai ter a caloria dele, mas e o benefício que ela vai trazer é imenso, né? Então, isso é muito Aqueles, nos bacana. 43 dias eu comi a semente todos os dias, rigorosamente, em todas as refeições. Eu fiz isso. Hoje eu já tenho, mas eu continuo usando. Eu só não Continuo uso usando. todos os dias em todas as, mas eu Sim, continuo mas até usando. assim, Eu não tenho tem feito. necessidade de usar em todas as refeições. É que a Regina foi muito dedicada, Não, falou que é para né? fazer, para fazer. Vamos fazer. Olha, se todo mundo fosse assim, seria ótimo, Regina. Mas aí a Regina mesmo conheceu as meninas, né, que participaram junto. Mesmo a que era menos dedicada, também conseguiu perder bastante peso. Foi muito bacana. Foi uma experiência Foi. diferente, né? Porque assim, eu nunca tinha feito em grupo, assim. Então foi uma experiência diferente. Acho que se tivesse como a gente Deixa eu marcar uma contar. live com todas, né? Mas Eu não vou, tem eu como vou, tudo ao mesmo eu tempo. vou contar só uma coisa bem particular que acho que ela nem entrou, mas dentre as meninas que estavam no grupo, a Fátima é uma Hum, pessoa que também ficou muito grata pelo que ela conseguiu, porque como ela tem uma deficiência adquirida, e aí os uhum, exercícios para ela foi um tanto quanto adaptado. sim. E um dia conversando com ela, ela falou assim o quanto ela estava grata. Aliás, ela colocou isso no grupo também, né? Aham, colocou. Depois de tantos anos, né, sem poder fazer exercício nenhum por conta da deficiência, ela tinha se desafiado. Então, talvez assim ela não emagreceu o que conseguia, né, o que ela gostaria, Todo o mas peso que ela queria, mas ela mas o conseguiu ter fato resultado. dela ter voltado a fazer atividade física, dela ter voltado a ter confiança de que ela podia fazer isso, nossa, ela Sim, ficou muito feliz. que E para bacana. ela também foi um momento muito assim, muito especial, foi bem legal. E você sabe que, Regina, uma coisa que até o Evandro comentou comigo, ele falou assim, ó, eu acho que você tem que mudar o nome da sua metodologia, tem que falar que é alguma coisa relacionada com gravidez. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ó, depois de 30 dias, dois bebês surgiram na história. Eu falei, como assim? Duas que estavam querendo engravidar, mas eles estavam gordinhas, não conseguiam engravidar, e daí engravidaram. Eu falei, olha que belezura, dois bebês em 30 dias. É que juntou tudo, ó, o jejum que dá, né? Aí a atividade física, ficou todo Sim. mundo mais esperto aí. O resultado Ajudou, né? Ai, Deus, Regina, então, ó, tá muito gostoso o bate-papo, mas a gente vai parando por aqui. Eu espero que você atinja seu objetivo e consiga também se manter nesse peso. Porque melhor do que chegar no peso é você se manter é no peso. Essa é a manter. melhor coisa, exatamente. E E aí sem agora eu vou me sofrimento, esforçar né? mais para a água e para o exercício, tá? Então tá ótimo. Regina, obrigada, viu? Eu é Boa que agradeço. noite aí, Boa obrigada, noite, pessoal. Se obrigada. vocês tiverem dúvida, agora a gente não consegue mais responder, mas pode mandar mensaginha para mim, ou no Instagram da Regina, ou no meu, qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente está à disposição, tá bom? Obrigada. Galera, boa noite, Beijo, tchau, obrigada. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.